E aí pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma videoaula de matemática sobre o conteúdo de triângulos, unidade temática Geometria. E na aula de hoje a gente vai conhecer a mediatriz do lado de um triângulo. Nessa imagem que eu coloquei para vocês aí, a gente tem o triângulo ABC e a sua mediatriz M, certo? Que está representada com esse M minúsculo. Mas o que é a mediatriz? A mediatriz de um lado de um triângulo é a reta perpendicular a esse lado e que passa pelo ponto médio dele. Então prestem atenção. A mediatriz ela tem dois objetivos: cortar o lado oposto do triângulo, formando um ângulo de 90 graus e dividir esse lado oposto ao meio, certo? E olha só que interessante, ela não precisa passar aqui por esse vértice que é oposto a esse lado aqui. Os segmentos que a gente estudou em aulas anteriores, eles sempre partiam do vértice, certo? Do triângulo. No caso da mediatriz, para começo, ela não é um segmento de reta, ela é uma reta. Ela nem tem início nem fim, certo? E ela não precisa passar pelo vértice do triângulo, ok? Vamos aqui entender melhor. Olha só, esse ponto M maiúsculo aqui está representando o ponto médio desse lado AB. E o que é ponto médio? Ponto médio é aquele pontinho que vai dividir um segmento ao meio, vai dividir um segmento em outros dois congruentes, certo? Então a gente pode dizer que AM é congruente a BM, ou seja, a MBM tem a mesma medida. A reta M passa pelo ponto médio M e é perpendicular ao lado AB. Para ser mediatriz, precisa formar 90 graus com o lado oposto. Então, nós temos aqui que M é, de fato, mediatriz desse lado AB, tá certo, pessoal? Um triângulo, ele possui três mediatrizes. Essa daqui é a mediatriz relativa ao lado AB, a gente tem também a mediatriz relativa ao lado AC e a gente tem também mediatriz relativa ao lado BC, tá ok? Bom, circuncentro. A gente agora vai falar sobre aquele pontinho que é o ponto de encontro das mediatrizes. Nós vimos que nas medianas esse ponto de encontro tem um nome, nas bissetrizes esse ponto de encontro delas tem um nome, nas alturas nós também vimos que tem um nome. Agora a gente vai falar sobre o circuncentro de um triângulo, que é o ponto de encontro das mediatrizes. Para isso a gente vai ver a seguinte situação-problema. Em uma cidade será construído um prédio de uma agência bancária. Para a escolha do local, pensou-se no seguinte: ele deve ficar à mesma medida de distância da prefeitura, do fórum e do centro de saúde. A prefeitura está representada pelo ponto P, o fórum pelo ponto F e o centro de saúde pelo pontinho C. Tá certo? Então, nós podemos ver aqui, né, a área da cidade, da qual a gente está falando, e esses três pontos importantes da cidade, a prefeitura, o fórum e o centro de saúde. Então, a gente vai chamar o banco, né, a agência bancária, de ponto B. E esse ponto B, ele deve estar à mesma distância, tanto da prefeitura, quanto do fórum, quanto do centro de saúde. Em matemática, quando algo está à mesma distância de vários outros pontos, a gente diz que é equidistante. Então, a gente quer que o ponto B seja equidistante a P, a F e a C. E assim, pessoal, para a gente ter essa característica de estar à mesma distância de cada um desses pontos, nós vamos, para isso, traçar a mediatriz. Por quê? Porque é exatamente o ponto de encontro das mediatrizes que vai ter essa característica de estar sempre à mesma distância de cada um dos vértices do triângulo, certo? Então, aqui, matematizando a nossa situação problema, vamos dizer assim, o ponto B é o banco,
O P é a prefeitura, o F o fórum e o C o centro de saúde. Então, aqui a gente tem que esse ponto B ele está à mesma distância de cada um desses pontos. E na matemática, o pontinho que tem essa característica é justamente o circuncentro de um triângulo. Ele vai estar sempre à mesma distância dos 3 vértices do triângulo. Então, para vocês fixarem, o ponto B, né, que lá estava a representação do banco, intersecção das mediatrizes dos lados do triângulo PFC é chamado circuncentro do triângulo. E uma característica muito interessante que a gente percebeu nessa situação problema é que o circuncentro ele sempre vai estar à mesma distância de cada um dos vértices do triângulo. E a partir dessa informação, eu vou falar para vocês sobre essa curiosidade aqui. Já que o nosso circuncentro ele está à mesma distância de cada um dos vértices de um triângulo, é possível que a gente forme uma circunferência que vai estar aqui por fora do triângulo. A gente chama circunferência circunscrita ao triângulo, quando ela está assim por fora, certo? De vértice sendo o próprio circuncentro. Então aqui D, ó, vocês estão vendo que D é o circuncentro. Então D é o circuncentro, é também centro da circunferência que está circunscrita ao triângulo. E o que é uma circunferência circunscrita? É uma circunferência onde cada um dos vértices do triângulo fazem parte dessa circunferência, de modo que ela fique por fora do triângulo. Ela não está inscrita aqui dentro, ela está por fora, tá certo? Então, pessoal, recapitulando tudo que a gente vem estudando nessas aulas de geometria sobre esses segmentos e sobre a mediatriz, olha só aqui, ó, um resuminho básico. A altura, ela parte do vértice que é oposto a um dos lados, de modo que forme 90 graus com esse lado oposto. A bissetriz, que é essa que está aqui de verde, ela parte do vértice, dividindo o ângulo aqui relativo a esse vértice ao meio, certo? A mediana, ela divide o lado oposto ao meio. E a mediatriz, ela forma 90 graus com o lado oposto, ao mesmo tempo que divide ele ao meio, tá certo? Vamos recapitular os pontos notáveis do triângulo. Bom, o ponto de encontro das medianas é o baricentro. O ponto de encontro das bissetrizes é o incentro. O ponto de encontro das alturas, o ortocentro. E o ponto de encontro das mediatrizes é o circuncentro. Exemplo 1. Correlacione o número das retas da figura da coluna 1 com as características indicadas na coluna 2. Então, nós queremos saber qual número está relacionado com a altura do triângulo. Vamos procurar aqui ângulo de 90 graus. Olha aqui o ângulo de 90 graus, né? Ó, e tem que estar partindo do vértice. Então, nesse caso, esse de número 3 é a altura do triângulo. Então, 3. Agora vamos para o próximo. Mediana. A mediana ela divide o lado oposto ao meio. Então, olha só, dividindo o lado oposto ao meio. 4, né? Ó, a gente está vendo aqui. Então, essa daqui, 4. Então, nós já temos 3, 4. Então, tudo indica que é a letra C, né? Vamos continuar. A mediatriz é aquela que forma 90 graus e divide ao meio o lado oposto. Olha ela saindo aqui, ó. É a única que está saindo de um lugar que não é o vértice. Então, é essa de número 2. E a bissetriz é a 1, porque é a que sai do vértice, dividindo o ângulo relativo a esse vértice ao meio. E nós estamos vendo aqui, ó, alfa e alfa. Ou seja, letras iguais significa ângulos iguais. Então, a correta é a letra C. No nosso segundo exemplo, a gente vai aproveitar para falar sobre algumas curiosidades rápidas que vocês não viram.
tá bom? Então vamos lá, a gente vai preencher os parênteses com baricentro, circuncentro, incentro e ortocentro. Letra A, ponto de encontro das medianas, baricentro, então coloca aí a letrinha B. Ponto de encontro das mediatrizes dos lados de um triângulo, ponto de encontro das mediatrizes é o circuncentro. Letra C, ponto de encontro das bissetrizes internas de um triângulo, incentro. Letra D, ponto de encontro das retas suportes das alturas, ortocentro. Letra E, ponto que divide cada mediana numa razão de 2:1. A gente viu isso, né, pessoal? É o baricentro. F, centro da circunferência inscrita num triângulo. Antes de falar da F, eu vou falar da G. Centro da circunferência circunscrita a um triângulo. Nós vimos que a circunferência circunscrita, ela tem centro sendo o circuncentro. Por isso até que o nome é circuncentro, porque vem de circunscrita, certo? E do mesmo jeito, o centro da circunferência inscrita num triângulo é o incentro. Por isso que o nome é esse. Incentro vem de inscrita, certo? Então a letra F é a letrinha I e a letra G a gente coloca aí o C de circuncentro. E por último, na letra H, ponto do plano de um triângulo e equidistante dos vértices desse triângulo, que é o circuncentro. A gente viu que o circuncentro ele está sempre a uma mesma distância de todos os vértices do triângulo, tá ok? Exemplo 3. Um ponto P equidista dos vértices de um triângulo ABC. O ponto P é, gente, equidista, vocês já viram, né? Significa mesma distância. Ou seja, um ponto P ele está à mesma distância de todos os vértices do triângulo ABC. Então, ele é o quê? O circuncentro que a gente está estudando nessa aula, tá ok? Bom, pessoal, e com esse exemplo eu encerro o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!